A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma introdução às epístolas que foram enviadas para Timóteo. O apóstolo Paulo, então, ele vai conhecer o discípulo Timóteo quando ele está na segunda viagem missionária. Ele vai ter um desentendimento com Barnabé, então ele vai chamar Silas para ocupar o lugar de Barnabé, e quando eles chegam numa cidade, eles vão encontrar com Timóteo. Timóteo, ele era filho de um pai grego com uma mãe judia. Tanto a mãe dele como a avó dele eram mulheres servas de Deus, e elas conheciam a palavra de Deus, e elas instruíram esse rapaz desde jovem a conhecer a palavra de Deus e a seguir os caminhos do Senhor. Quando Timóteo ele conhece o apóstolo Paulo, ele já tinha toda uma bagagem, ele já tinha todo um bom testemunho dos de fora, como é falado. E aí o apóstolo Paulo viu esse potencial nele e ele chama ele para ser ali um cooperador do evangelho, para pregar a palavra de Deus para todos aqueles povos gentios. Então o apóstolo Paulo, ele chamou Timóteo. Timóteo, ele foi circuncidado, não porque na nova aliança isso deva acontecer, mas por causa dos falsos irmãos, ou seja, daqueles judeus que eles haveriam de se escandalizar vendo com que aquele homem não era circuncidado. Então tudo isso é explicado, tudo isso acontece em Atos capítulo 16. E o apóstolo Paulo, ele vai estar enviando essas duas cartas, dando vários conselhos de várias categorias. Eu divido aquelas cartas em dois tipos de conselhos. O primeiro são conselhos para a igreja e também o combate contra os falsos profetas. Então, é nesse quesito que a gente vai separar aqui as cartas. Tem mais coisas para falar sobre 1ª e 2ª Timóteo, mas não vão ser faladas nesse vídeo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar algumas instruções. Então, eu vou fazer a leitura. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o apóstolo Paulo, o que ele está falando é que a gente não deveria sentir ódio daqueles que estão investidos de autoridade, que no caso eram os reis e todos os oficiais dos reis, os centuriões, os governadores. Todos esses homens a gente deveria orar por eles, para que eles pudessem propiciar uma vida tranquila e mansa para a gente, para que tanto a paz e a graça sejam multiplicadas na vida deles, como a paz e a graça também vão ser multiplicadas na vida nossa, e que a gente viva uma vida tranquila e mansa, porque é assim que a gente haveria de propagar o evangelho e a palavra de Deus. Então, é essa a mentalidade do apóstolo Paulo. A mentalidade do apóstolo Paulo não é uma mentalidade de revolta. Agora, além disso, então, ali são vários conselhos que o apóstolo Paulo está falando. A gente tem a obrigação, como sacerdotes de Deus, de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E isso inclui, inclusive, não só os reis, os investidos de autoridade. Vai ser falado que é da vontade de Deus que a verdade chegue a todos os homens, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, isso é o que é falado ali. Agora, depois de tudo isso, o apóstolo Paulo também fala várias vezes contra falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas, a gente vai dividir ela em duas religiões principais que faz parte ali do protagonismo. Faz parte o judaísmo, que eram pessoas que queriam que os gentios passassem a se comportar como judeus da antiga aliança, querendo que eles circuncidassem, sacrificassem animais, fizessem várias coisas ali, rituais, que não fazia parte da nova aliança. E a gente também pode separar nos gnósticos. Os gnósticos era uma seita que surgiu dentro dos gentios, que ensinava que a matéria é algo ruim. Então isso ainda estava sendo desenvolvido, mas os apóstolos já ainda estavam vivos na época em que essa seita começou a se misturar com o cristianismo.
E por que que isso é perigoso? Porque eles ensinavam que a matéria é algo ruim, e uma das heresias que surgiu foi justamente isso que eu vou fazer a leitura para vocês. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quando o apóstolo Paulo fala que o Espírito de Deus, ele fala expressamente que nos últimos tempos as pessoas vão apostatar da fé verdadeira por seguir ensinamentos de demônios, é porque o apóstolo Paulo estava vendo com os próprios olhos que as pessoas estavam dando ouvidos ao gnosticismo, acreditando que era proibido o casamento, porque como eles acreditam que a matéria é algo ruim, então casar era algo ruim, porque é algo na sua matéria, você ter coisas é algo ruim, você ter filhos é algo ruim, então tudo que está relacionado à matéria, ao corpo, é algo ruim. Então, o gnosticismo ensinava isso e eles, inclusive, se utilizavam da palavra de Deus para tentar defender essas teses. E também vai falar, né, que alguns alimentos ali eram proibidos por eles. Por que que isso acontece? Porque eles ensinavam que você sentir prazer quando você come é algo ruim. Então, tudo que eles estão ensinando é contrário à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, então, ali ao longo de toda a carta, ele vai falar de várias outras categorias de pessoas, dando vários tipos de conselhos. Ele vai falar sobre as viúvas, vai falar sobre os servos, vai falar sobre os ricos, vai falar sobre como é a escolha dos diáconos, dos presbíteros, dos bispos para presidir a igreja. Então, são vários conselhos ali que é muitas horas de estudo, muitas horas de ensino que tem em cima dessa carta. Mas só para comprovar que a respeito do gnosticismo, caso você nunca tenha ouvido falar, vai ser falado em 1 Timóteo capítulo 6, no finalzinho da carta. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando-o se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, como vocês viram, o apóstolo Paulo ele falou a respeito das contradições do saber. A palavra que está ali é falso gnose, ou seja, o gnosticismo. O apóstolo Paulo está reprovando o gnosticismo na última parte ali da carta que foi escrita a Timóteo. E Timóteo, sendo treinado ali como um pastor, ele precisava ter conhecimento de que ele deveria exortar a igreja a fazer o que é certo e ele também deveria reprovar aquilo que é errado. Porque se ele não conhece o que é errado, não teria como ele reprovar. E o apóstolo Paulo está nomeando aqui que essas pessoas eles estavam ensinando falsas doutrinas. Uma das falsas doutrinas, inclusive, que é citado ali nas cartas a Timóteo, é que a ressurreição ela já tinha acontecido. Então, a ressurreição, a gente sabe que o nosso corpo vai voltar a viver com glória. Só que o que na verdade era ensinado pelos gnósticos era que a ressurreição ela já tinha acontecido. Então é como se agora a gente já tivesse ressuscitado. Se a gente já está ressuscitado é porque não vai existir ressurreição. Então isso estava corrompendo a fé de muitas pessoas. Então tem muita coisa para falar sobre o gnosticismo, tem muita coisa para falar ainda sobre 1 Timóteo e sobre 2 Timóteo, mas aqui ficou uma introdução geral às duas cartas, ok? Então muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.